Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal do MISP, Movimento Igreja Sem Política, e hoje o meu tema com vocês aqui é essa iniciativa do pastor Silas Malafaia em debate no dia 8/11 de 2023 na Câmara, impedir o projeto que aprova a união polioafetiva, projeto de lei 4302/16. Essa iniciativa dele ir lá como pastor impedir que isso seja aprovado. Bom, antes de entrar no mérito que me pediram para comentar sobre esse evento, lembrando a vocês que o MISP visa representar e honrar 3 aspectos hermenêuticos das Escrituras. O primeiro deles é a identidade da autoridade teológica, que é uma prerrogativa messiânica, ok? E lembrando vocês que o veredito da fé, quem dá é Cristo, não é a igreja. O segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, que essa chave de pré-ordenação foi provida diretamente pelo Cristo, ela é orgânica, ali ela é matéria. É a sua verdadeira humanidade, a humanidade de Jesus. Tá? Aqui diríamos que essa chave de pré-ordenação, tipo de ministério, palavra, milagre, liturgia, etc., ela está dentro de uma causa mais suficiente do que a razão, do que a opinião, porque ele desceu e falou, ele desceu e fez isso. Ele é a chave dessa pré-ordenação. Bom, e terceiro aspecto, que o Messias gerou um padrão de governo eclesiástico por meio de homens que ele escolheu a dedo e os preparou para servir de modelo para as demais igrejas. Por isso, histórico e ininterrupto, porque essa igreja ainda existe como modelo. E ali dentro da primeira igreja, nós percebemos ali que os primeiros cristãos foram fiéis ao ponto de testemunhar ser a continuidade, o progresso e a preservação de toda a obra do Cristo, ok? Então, uma observação que eu venho fazendo em todos os meus vídeos. Se conclui que não entra o sistema político e religioso nessas virtudes, tá? Nesses 3 princípios hermenêuticos que eu narrei para vocês aqui, não entra cristianismo, não entra pastor político e também não entra ministério político. Em momento nenhum, Jesus usou o Estado para cumprir as suas finalidades, ok? E aqueles que querem argumentar contra isso, teologicamente, provem em Jesus, provem em Cristo, não me venha com opinião. Opinião aqui não serve para nada. E o entendimento é qual? A preocupação aqui é qual? Bom, se o plano não estiver organizado, se o plano não estiver planejado como foi visto em Cristo, nós temos uma fraude processual de redenção. Ninguém vai se salvar. A preocupação realmente aqui é esta. Se aquilo que somos como igreja de Cristo aqui nesse mundo não estiver visto nele, a mesma ordem, o mesmo princípio, o mesmo método, nós temos uma fraude. E fraude aqui impede salvação. Alargou o caminho? Alargou a porta, muita gente vai entrar, mas não vai salvar. E ele já deixou isso muito claro, muito bem trabalhado, só não enxerga quem não quer. Esse é o primeiro ponto importante desses vídeos e do movimento existir, te levar esse conhecimento e contrastar, obviamente, com todas essas verdades, aqueles que estão se opondo a servir a Cristo de maneira fiel, bíblica e digna. Bom, aí quando a gente separa evangelho de religião ou evangelho do sistema político religioso, aí historicamente a gente vai trabalhar esse mecanismo quando une igreja e Estado, esse fenômeno, e entende-se que esse fenômeno de unir igreja e Estado é inteiramente maçônico. Isso foi organizado pela elite global, ok? Então o sistema político religioso identifica uma origem, identifica um autor dentro da história. E esse mecanismo foi criado com a finalidade de emancipar esse poder. Uma dinastia imperialista acasalada, feita de oligarcas, mais sinarquia. Quem nos vê os vídeos lá, na verdade, de 10 minutos, eu venho falando um pouco sobre isso aqui, que inclusive esse mecanismo, política e religião, inclusive a união desses 2 fatores, tinha por objetivo, no protestantismo inclusive, agir com ações revolucionárias e se propunha uma rede corporativa feita de igrejas, uma espécie de governo eclesiástico da elite global, feita de gestores intelectuais que eles trabalharam, formaram, para formar um governo político feito de cristãos, cujo a ênfase seria a reforma moral e intelectual da virtude. O protestantismo é uma chave de ativação de emancipação institucional para a ordem mundial, para a maçonaria, feita de uma base protestante, maçônica, anticlerical. Isso eu posso provar a qualquer momento na história, e qualquer um que obviamente for pesquisar. Isso é público, ok?
Então, dentro desse sistema político e religioso, existe ali mecanismos que trabalham para esse mesmo objetivo. Emancipar uma minoria elitizada no mundo, como está acontecendo agora. E a ONU é um trabalho e um resultado de todas essas revoluções, ok? Bom, ali dentro desse mecanismo do sistema político religioso, agora vem o interesse de querer colocar o Silas Malafaia nisso e toda a direita política, inclusive, existe um paradoxo ali. A aristocracia cristã. Esse sistema ou forma religiosa de ser político teve uma definição de obediência protocolada. Qual seria? Esse braço corporativo, feito de cristãos políticos, assumiria a missão da reforma das coisas. Isso passou na Inglaterra, na França, passou nos Estados Unidos e veio para o nosso país, ok? Foi dado a eles um manifesto para que eles criassem escolas cristãs ou centros educativos, faculdades, universidades, até mesmo seminários, para peregrinar esses princípios teológicos e institucionais que Calvino e Lutero iniciaram, cujos pilares, moralidade, intelectualidade, ética e a institucionalização. O que quer dizer? O ensino religioso estará confiscado e as instituições que eles financiam estarão à frente para formar discípulos com esta base teológica que eles geraram, ok? Bom, essa ação cooperativa de desenvolvimento revolucionário traçou aspectos de educação religiosa e formação de discípulos dentro das suas instituições. Agora vem o detalhe. Duas questões aqui que eu preparei. Ministerial. Eles passariam a ensinar cristãos que o cristão deve estar na política como um mecanismo regulador de vida pública e gestão de novas leis. Moral, princípios, que os cristãos passariam a trabalhar para colocar estes valores bíblicos na política e usar o Estado para refrear o mal social e moral, para que o bem prevalecesse. Uma espécie de constituição com valores bíblicos. Tá lembrando de quem? O objetivo dessa iniciativa revolucionária é que esta política não funcione para que o bem prevaleça contra o mal. Que esta política funcione para gerar a instabilidade por meio de debates e manter o cenário cínico de que o destino da humanidade será decidido por meio de políticos bons. Cenário cínico em que a liberdade e o direito humano estaria representado por esses cristãos que são indicados pela igreja a trabalharem dentro do Estado. Por isso que o dualismo serviu de marca e patente para essa atividade aristocrata. Ok? O bem contra o mal. Só que é teórico esse conceito. Na prática, o que funciona é a força. Historicamente, isso nunca aconteceu. Entendeu? Por isso, o interesse de homens como Silas Malafaia, no mundo todo, continuarem exatamente a colocar essa esperança de que cristãos na política impedirá o mundo de ser um pouco pior, tá? E colocar na cabeça desses programados dentro da igreja de que é possível impedir de que o mundo gere ou coroe o déspota universal que é o anticristo, que é isso que eles estão querendo dizer para mim, que a escritura não vai se cumprir, e eles estão trabalhando lá para impedir isso acontecer. Mas vamos lá. Então vejam só que transferir a igreja para o Estado, como também os princípios bíblicos dessa moral para o Estado, com o objetivo de garantir liberdade e direito, por uma Constituição cristã, isso é uma chave de ativação. E quem estiver trabalhando por isso, eu entendo, é da ordem, é agente e está cumprindo o protocolo de gestão, que não é diferente do Silas. Ele está alinhado teologicamente e institucionalmente com isso que eu estou falando aqui. Porque agora, recentemente, neste debate, que eu já anunciei no início do vídeo, aonde estava ali uma representante do nome Renata Cisne, representante do direito das famílias poliamorosas que precisavam de proteção e direitos jurídicos garantidos pelo Estado. Pelo Estado, me perdoe. Inclusive a Previdência. Ela estava lá representando esse interesse, tá? E pediu ela, eu vou colocar vídeos dela aí, olhando para o Silas Malafaia, pediu ao Estado, naquele momento, que este interesse fosse jogado dentro de uma visão jurídica e não teológica.
E queria do Silas uma explicação por que esse interesse de colocar a Bíblia na Constituição, né? E impor que todo mundo siga as suas regras e os seus valores. Reduzir realmente a família poliafetiva a uma sociedade de fato, como se fosse uma sociedade empresarial, que é onde será debatido, de repente, uma dissolução de uma união poliafetiva, mais uma vez, negar a existência dessas famílias, negar direitos que são consolidados, que são constituídos pela nossa Constituição Federal, mais uma vez colocar em cortina de fumaça em discussões que precisam ser mais profundas e realmente com lupas para que se protejam os vulneráveis, para que se olhe para a questão que ela é posta, não com falso moralismo, não com um falso olhar do que é o conceito de família, da família tradicional. Então, quando a gente fala que a proibição vem no intuito de manter essa família tradicional, eu tenho novamente uma discussão pautada no patriarcado, realmente pautada no lugar do homem, sem olhar para as outras pessoas que estão dentro dessa família. Então, é importante que a gente realmente debata sobre a questão da família poliafetiva, poliamorosa, mas com viés de proteção, debatendo sobre questões previdenciárias, sobre questões da parentalidade, sobre os efeitos sucessórios, sobre os efeitos alimentares que decorrem dessa relação, e não sobre a questão dessa negativa de direitos dessa família. Obrigada. Aí ele abriu a boca, como sempre, essa lata de lixo, tá? Ele abriu a boca para dar a sua justificativa. Ele invoca a prerrogativa do cristianismo, note bem você, ele não usa o evangelho, ele usa o cristianismo como todos, como todo mercenário. E invoca o modelo protestante ocidental, uma espécie de tiro no pé, porque ele está assumindo o quê? Ser a continuidade do que aconteceu na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Que eu acabei de explicar para vocês o que é isso aqui. E o que garante o protestantismo por esquema da ordem mundial. Um cenário cínico de que a política funciona, mas vamos lá. Ele invoca o cristianismo, invoca o protestantismo ocidental, o da reforma, e deixa claro que a saída para um mundo melhor é que o plano da família tradicional, a monogâmica, ela seja colocado como um modelo constitucional. E deixa claro, olhando para a cara dela e de todo mundo, que se o Estado fizer objeção por esse modelo tradicional, o Estado está garantindo a democracia e o direito. E ele impõe que essa decisão fosse em voto no parlamento e não com visão jurídica. Por que não com visão jurídica? O direito à liberdade não é para todos? Por que destinar para o parlamento? Porque lá está a maioria evangélica que ele ajudou a eleger com a igreja dele para a defesa dos seus interesses escrotos, inclusive financeiros, poder e influência. Mas vamos lá. O que ele está sugestionando aqui para todo mundo, para a sociedade que olha para isso e não entende? Mas o que esse cara está fazendo lá? Mas vamos lá. Ele sugestiona, nesse seu discurso escroto, que se o Estado garantir o direito e a liberdade de quem quer ser diferente dele, isso seja chamado de socialismo. Ele partidariza o direito e a liberdade de quem quer ser diferente dele. E sugestiona que se o Estado garantir o modelo da tradição protestante, da família tradicional, como também para os demais que concordam com ele ou as famílias que também o seguem, o Estado é laico e democrático e também garante o direito. Olha só, que para o Estado ser democrático e também dar prova de ser laico, ele tem que impedir quem quer ser diferente dele, ele tem que impedir quem quer seguir regras diferentes dele e, ao mesmo tempo, garantir que todos aqueles que queiram ser como ele ou pensam como ele tenham a preferência. Então, quando que alguém vai conseguir entender esse Edmundo? Como também os demais. Não há entendimento, porque o objetivo não é a liberdade e o direito, é a confusão, é o caos, é o debate, é gerar essa cortina de fumaça. Você entendeu? Não tem nexo que esse cara propõe de tornar o Estado uma igreja. Não tem nexo. Agora vejam bem vocês. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Muito simples. O Evangelho, ele foi gerado por Cristo para ser obedecido por quem é dele, por quem é crente, e não por populares, e não por pagãos, e não por ímpios. Essa discussão do princípio, esse debate do valor, da conduta, da disciplina, isso tem que ser feito na esfera eclesial, isso tem que ser feito dentro da igreja.
por aqueles que fazem parte da instituição de Cristo. Entendeu? Quanto ao Estado, o Estado representa exatamente isso, de querer garantir o direito à liberdade para todos os lados. Vai ser o que você quer ser. Se tiver dentro das normas, das leis e da Constituição, o que você quiser ser, você vai ser. Senhores, isso é uma atrocidade. O papel da igreja não é impedir o direito à liberdade daquele indivíduo. O papel da igreja é evangelizá-lo. Nem Deus, nem Cristo impediu as pessoas de chegar a uma decisão, e esse cara está lá para representar isso. O direito à liberdade não é constitucional. O direito à liberdade é teológico também. O livre-arbítrio tem que ser garantido. Agora esse cara quer botar na cabeça de todo mundo que ele, colocando a Bíblia na Constituição, ele vai melhorar o mundo. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu historicamente. Gente como ele só existe por uma tarefa: usar esse tipo de método e de sistema para gerar essa confusão e essa divisão. Porque enquanto ele gera essa instabilidade institucional, como também popular, os ricos, os poderosos crescem, se enriquecem, avançam, progridem. Na ordem mundial, o esquema é esse. É distrair a atenção da popular. É tirar o povo da realidade. Qual é a política que funciona? Eu venho falando sempre para vocês. É a força militar. É a influência, é o poder, é o dinheiro. Não existe política, não existe partido nessa esfera da ordem mundial. Agora, ele está lá para gerar essa ingenuidade. Ele é um espelho de Billy Graham, que na década de 60 se registra que a mesma missão Billy Graham assumiu. Levantou a bandeira da nova direita cristã, a missão de impor políticas de valores dentro da Constituição americana, e na década de 60 partidarizou a imoralidade. Por quê? Dizia estar disputando também contra uma agenda cultural da esquerda. Uma agenda de imoralidades que não é da esquerda, é da ONU, não é da esquerda, é dos dois lados. Tem imoralidade também na igreja, tem pecado na igreja, tem iniquidade na igreja. Vocês querem dizer o que para mim? Nos Estados Unidos agora, a homossexualidade já foi aceita pela igreja, a maioria delas estão sendo obrigadas a aceitar, o Estado já está ordenando que as igrejas casem aqueles que são gays. Então, o que adiantou essa política de prevenção contra a agenda cultural da esquerda? Tudo isso aqui foi uma ficção. Agora, lá avançou mais. Avançou mais essa clareza do quanto isso rendeu. Aqui no país, o nosso país, aos poucos também está sendo direcionado para esse mesmo ponto. De lá na frente, vocês descobrirem de que não adiantou nada esse debate moralista dentro do Estado. Só piorou a situação. Por quê? Porque enquanto se debate, enquanto se discute o óbvio, entendeu? O óbvio. Aqueles que estão no poder, que são mais fortes, estão avançando e progredindo para uma ordem mundial. Ok? Então a solução do Silas agora, que para que exista um Estado democrático de direito, o Estado precisa favorecer todas as pessoas que pensam como ele, de seguir o modelo da família tradicional, enquanto aqueles que se opõem a ele e pensam diferente, sejam obrigados a obedecer esses princípios morais que são bíblicos. Esse cara tá de brincadeira de que o Estado agora vai virar uma igreja. E o segredo de um mundo melhor é que ele seja governado por cristãos. Eu queria dar uma pauta para o Silas, se abestalhar, dizer para ele o seguinte: olha, se Jesus se tornasse político, ou se ele viesse a ser político porque não foi, até os da bancada evangélica iam ser presos por ele porque não cumprem a moral. Principalmente para aqueles que estão dentro da igreja. Existiria, sabe o quê? Um governo justo, sagrado e santo. Não é a previsão. Mas se existisse um Jesus político, muita gente ia estar na cadeia. Entendeu? Muita gente ia estar presa porque ele não ia aceitar esse relativismo, essa hipocrisia, essa imoralidade. Mas você insiste tanto nesse Jesus político, por quê? Porque ele é inteiramente imaginário, criado nas forças e nas profundezas das trevas dos teus interesses materialistas e absurdos, que agora nesse momento, entendeu, eu me sensibilizo, porque eu não queria estar sentado na cadeira dessa mulher que olhou para você, procurando entender e compreender por que colocar a Bíblia na Constituição. Porque ela saiu de lá mais revoltada ainda, talvez até pensando em nem querer Jesus por tua causa.
por esse trabalho que você está representando aí. Quanto àqueles que estão assistindo o meu vídeo, procurem refletir sobre tudo aquilo que eu tratei e falei aqui. A missão da igreja não é legislar moral no Estado. É trazer a verdade de Cristo e a tradução disso, o motivo pelo qual ele desceu nesse mundo e nos serviu de maneira redentiva. E a humanidade pede esse evangelho puro e não esse evangelho político que esse imbecil está representando aí, como também os demais. Um abraço, pessoal. A gente segue em obediência ao nosso Senhor.